Agora eu vou explicar para vocês exatamente como é feito uma consulta de cirurgia para transplante capilar. Então, o primeiro ponto vai ser o paciente sentar, contar para a gente o que ele tem, depois o que ele deseja, quais são os problemas que ele tem. Aí eu vou examiná-lo e vou fazer um diagnóstico. Eu sou o Dr. Carlos Camilo, sou cirurgião plástico, sou um cirurgião especializado em transplante capilar, em restauração capilar. Agora a gente vai começar justamente sobre os passos de um transplante capilar. Então, o ponto inicial, o ponto importante é uma consulta. A consulta onde o paciente vai trazer a queixa dele, o problema dele, aquilo que está realmente afligindo, aquilo que está incomodando o paciente. Muitas vezes a gente olha, o cara está diminuindo o cabelo aqui na frente, mas o que incomoda ele realmente é a coroa. Outras vezes ele está incomodado com a perca que ele está tendo, aquela perda de cabelo que ele está tendo aqui na parte da frente. Então a gente tem que entender exatamente o que está acontecendo, o que está atrapalhando o paciente. Segundo ponto, fazer o diagnóstico. Por quê? Queda de cabelo tem várias causas. Então, a palavra alopecia é igual queda de cabelo. Nós temos a causa androgenética, nós temos a areata, nós temos pseudopelada de Bloch. Então, agora a gente faz o diagnóstico. Feito o diagnóstico e sendo um paciente que tem indicação para o transplante capilar, nós vamos conversar com o paciente em qual a área doadora que esse paciente tem, qual a reserva que esse paciente tem, quantos folículos ele tem de capacidade para doar. E nós vamos ver a área onde esses folículos precisam ser colocados, ou seja, o tamanho dessa área, quantos folículos ele precisa para fazer, qual a densidade que a gente vai conseguir imprimir, qual vai ser a quantidade de folículos que a gente vai conseguir colocar naquela região. Ou seja, a gente vai quantificar quanto nós temos de cabelo para tirar e quanto nós temos de área para ser colocada de cabelo. Feita essa matemática, a gente entende quantos folículos nós vamos precisar para a cirurgia daquele paciente. Sempre lembrando que a quantidade de unidades foliculares de reserva, ela é limitada, ela tem um número. Toda vez que eu tiro um cabelo da região doadora e levo ela para a região receptora, ele vai deixar de nascer na região doadora e vai passar a nascer na região receptora. Entendido esse passo, feita essa programação, nós vamos realmente iniciar o processo do transplante capilar. Aqui, um pequeno adendo, unidade folicular. Unidade folicular é a menor unidade que a gente tem do cabelo. Ou seja, é uma unidade formada por um músculo, que é o músculo que ele faz a piloereção, ou seja, quando você fica arrepiado, os pelinhos levantam. Isso se dá porque tem um músculo na unidade folicular que contrai e levanta os pelos. Ele tem uma glândula sebácea, uma glândula de gordura, e ele tem também a célula matricial, a célula chamada bulge, que é a célula que faz como se fosse um botão de liga e desliga. Toda vez que essa célula começa a produzir, ela começa a produzir o fio de cabelo. Toda vez que ela para, o fio de cabelo vai e cai. Normalmente, um fio de cabelo cresce continuamente por 4 a 7 anos, uma média de 6 anos. Ele cresce 1,22 milímetros por mês, 1 centímetro e 22 milímetros por mês, na verdade 122 milímetros. E este cabelo vai ficar crescendo durante 6 anos, vai parar, vai cair e depois de 4 meses ele volta novamente a crescer. Então as unidades foliculares elas podem ter 1 fio, 2 fios, 3 fios ou 4 fios. E elas não devem ser divididas, elas devem se manter no formato de unidades. Então, quando a gente faz a retirada, a gente faz a extração, usando o que eu vou explicar daqui a pouco, que são os punches, elas devem ser retiradas desta forma, em unidades de 1, unidades de 2, unidades de 3 e unidades de 4. E elas vão ser assim utilizadas na área receptora, ou seja, na área calva. Os folículos de 1, eles vão ser colocados como 1. Os folículos de 2 serão colocados como folículos de 2. Os de 3 como de 3 e os de 4 como de 4. Existem lugares específicos para a gente colocar
A hairline, as primeiras unidades foliculares sempre devem ser de 1. Isso é que vai imprimir uma maior naturalidade para o transplante. Depois, na zona de transição, que é uma zona logo após esses primeiros folículos da hairline, são utilizadas unidades de 2. Aqui a gente costuma colocar eles de uma forma bem mais denso, bem mais próximos um do outro. E depois nós temos as áreas mais para trás, onde a gente pode misturar unidades de 1, unidades de 2, unidades de 3 e unidades de 4. Como que é feito a extração? Como que a gente faz a retirada das unidades foliculares? Podemos fazer com o cabelo longo, ou seja, sem raspar, ou como diz na língua inglesa, o no shaving, tá? Nós podemos cortar alguns folículos, alguns fiozinhos bem curtos, mantendo os cabelos compridos e retirar só aqueles curtos no meio dos cabelos longos, ou a gente pode fazer realmente a raspagem da área doadora e fazer a retirada com esses fios pequenininhos. Existem vantagens e desvantagens de cada uma dessas. A vantagem de se fazer com os fios longos é que a gente já vai implantar com o fio longo e a gente vai ter uma primeira ideia de como vai ficar o cabelo pós-transplantado. Desvantagem, é muito mais difícil do paciente cuidar. Os fios longos, existe uma maior chance do paciente puxar e retirar ele do lugar, é mais difícil para lavar e a extração é sempre mais lenta. Ou seja, nós precisamos de mais tempo para retirarmos a quantidade de folículos que nós vamos precisar para colocar na área calva. Quando a gente faz o corte e mantém os fios ao redor longos, compridos, já é uma cirurgia um pouco mais rápida. Não na retirada, não na extração, mas na colocação. Também tem uma certa dificuldade no cuidado pós-operatório, porém é bem mais simples do que no pós-operatório do paciente com fio longo. E por último, e o que é mais comum, mais usual, é a raspagem, fazendo a raspagem dos cabelos, que é a shaving, aonde os folículos serão retirados com o punch, com cabelos raspados, e isso aumenta a velocidade da extração. Ponto importante na extração, existe uma mescla de unidades de 1, unidades de 2, unidades de 3 e unidades de 4, em porcentagens mais ou menos fixas. E eles devem ser retirados aproximadamente dessa forma, para que a gente não faça uma retirada muito grande de fios da região doadora, mesmo que a gente retire unidades foliculares de uma forma bastante consciente. Isso tudo vai ser uma matemática que o cirurgião vai utilizar-se para fazer uma boa extração. A extração, ela é feita com um punch. O punch é como se fosse um bisturi muito pequenininho. O que eu utilizo normalmente é um bisturi de 0,75 a 0,85, mas isso depende do calibre, da espessura, da grossura dos fios. Se eu tenho um fio mais grosso, eu não vou poder usar um punch tão fino para retirar, porque se eu pego uma unidade de 4, eu posso partir essa unidade e estragar essa unidade. Então, a grosso modo, o punch é um bisturi redondo, tá? Muito pequenininho. Aqui eu estou usando a ponta da caneta para que vocês enxerguem e entendam. E a gente vai encaixar ao redor, o fiozinho entra na parte de dentro aqui e ao redor é um corte. E a gente vai fazer um movimento de corte e com isso a gente vai cortar a epiderme e a derme, chegando até o subcutâneo, onde a raiz do folículo existe lá embaixo, tá? Isso pode ser feito de uma forma manual, a gente usa realmente o punch numa pinça manual e a gente vai retirando, fazendo os cortes um a um, ou usando-se de alguns equipamentos para fazer o movimento. Aqui na clínica eu uso um equipamento que simula muito semelhante o movimento das mãos. Então, quando eu ligo a máquina, ele faz um movimento primeiro de rotação por um curto espaço de tempo, depois ele começa a fazer um movimento giratório em todo o eixo e depois ele só treme. Para que essa vantagem? Porque quando eu chego na parte mais profunda,
onde as raízes podem começar a se afastar, não tem perigo delas, do meu punch, cortar a raiz, porque como ele só está mexendo, ele vai trazendo as raízes para dentro do punch. E com isso a gente tem um índice de perda, de estragar, de transecção dos folículos muito baixa. É importante lembrar que você não pode ter uma taxa de transecção nunca superior a 1%, tá? Mesmo utilizando transecções parciais. Por quê? Toda vez que a gente faz uma transecção, que a gente estraga um folículo, ele não vai nascer nem atrás nem na frente. Então é extremamente importante, como são unidades que não se aumenta, são finitas, tem um número máximo, a gente tem que manter o máximo possível. Lembrando que as calvícies elas podem ser progressivas. Algumas vezes você só está tratando uma região de topete e o paciente ainda tem cabelo na região de médio, scalp e coroa, mas com o passar dos anos ele pode perder esses cabelos e necessitar de um novo transplante. Portanto, a área doadora deve ser muito preservada. Cada movimento desse, a gente vai tirando vai fazendo um cortinho ao redor de uma unidade. E depois, com o uso de pinça, a gente vai lá e puxa. Realmente a gente retira aquela unidade, retirando ela com toda a unidade. O pelinho, a pele ao redor e as raízes. Você faz a retirada e isso vai ser lavado, limpo pela equipe, pelos técnicos de cabelo. Ali eles vão começar a separar em unidades de 1, unidades de 2, unidades de 3 e unidades de 4. Vão passar pelo microscópio para conferirem se as unidades estão intactas, se não teve nenhuma transecção, se elas estão íntegras, se elas estão na espessura adequada, e vão ser conservadas em soro fisiológico a 4 graus. É muito importante que seja conservado nesse líquido a 4 graus, porque é aonde esses folículos vão resistir mais tempo fora do corpo. Normalmente um folículo pode resistir entre 6 a 8 horas, 10 horas fora do corpo. Quanto menos tempo ele passar fora do corpo, maior a viabilidade, maior a chance de pega. Então, o que eu faço aqui na clínica? Todos os folículos que são extraídos na primeira hora são separados em unidades e são guardados como se fossem folículos da primeira hora. Os que são retirados na segunda hora são guardados como os folículos da segunda hora. E assim por diante. Por quê? Porque na hora que a gente vai devolver esses folículos, nós vamos começar com os folículos que foram retirados na primeira hora. Com isso, esses folículos ficarão menos tempo fora do corpo. Na segunda hora de colocação, os folículos da segunda hora de retirada. E assim sucessivamente. Hoje, num transplante capilar feito de forma adequada, os folículos não devem ficar mais do que 3 a 4 horas fora do corpo, ou seja, na solução de soro. Terminado esta fase, que é a fase de extração, separação dos folículos, nós vamos posicionar o paciente e vamos partir para a criação das pré-incisões, que são incisões muito pequenininhas, onde a gente usa lâminas bastante discretas, bastante delicadas. Normalmente as lâminas utilizadas são lâminas que têm em torno de 0,7 milímetros, são laminazinhas muito pequenininhas, não sei se às vezes não vão conseguir nem ver aí na televisão, mas sim, são lâminas muito fininhas que são montadas em um bisturi, né? São montadas num bisturizinho e a partir de tanto a gente começa a fazer as pré-incisões, que são os lugares onde os folículos vão ser colocados depois. A gente faz o furinho e o folículo é colocado. Faz o furinho, o folículo é colocado. Esses folículos hoje são colocados com implanters. Os implanters, eles funcionam como se fosse uma lapiseira, como se fosse uma canetinha. Então, delicadamente, o folículo é pego e colocado no implanter. E aqui nós temos um implanter para vocês entenderem. Então, eles são colocados no implanter. Esses implanters são estéreos, eles são
usados somente na sua cirurgia, tá? Por isso eu não vou abrir aqui. Esse implante é colocado aqui dentro dessa agulhinha e é colocado naquele furinho que foi feito pela lâmina. E ali ele é depositado gentilmente dentro daquele furinho. Em média, nós fazemos em torno de 60 furinhos por centímetro quadrado, com mais ou menos 3 a 4 milímetros de profundidade. É muito superficial, mas é o suficiente para que o folículo seja colocado com o seu folículo piloso, com a sua raiz na posição correta. A posição com que é feito, pensando-se numa cabeça, conforme você vai usando o ângulo, você vai pensando no ângulo de nascimento dos fios. Quem nos dá a angulação é como o cirurgião faz essa pequena incisãozinha. Feito isso, começa-se a colocação dos folículos, seguindo aquela ordem. Folículos de 1 na região da linha da frente, folículos de 2 um pouco mais atrás, e depois folículos de 3 e 4 que vão dar volumes maiores para o seu transplante. A densidade, ou seja, o número de furinhos que a gente faz por centímetro quadrado, são definidas pelo planejamento anterior, quanto nós temos de área para cobrir e quanto nós temos de reserva na área doadora. Lógico, o transplante planejado, ele vai dar um resultado bastante natural. Então, a densidade, existe uma densidade adequada, mínima, pelo menos na região mais central, de 35 a 45 unidades foliculares por centímetro quadrado. Em alguns lugares onde a gente quer uma densidade maior, a gente vai subir para 60, 70 unidades foliculares por centímetro quadrado. Lembrando que se eu colocar 10 unidades de 2 fios, eu terei 20 fios naquele lugar. Se eu colocar 10 unidades de 4 fios, eu terei 40 fios naquele lugar. Então, o número de fios por unidade folicular é também muito importante para o cálculo da densidade final. Portanto, o paciente anestesiado, nós vamos fazer a extração das unidades foliculares, a retirada, a contagem, a separação, a limpeza, a inspeção no microscópio. Novamente, vamos posicionar o paciente na posição adequada e vamos fazer as microincisões, e aí, com o auxílio dos implanters aqui na clínica, a gente faz a colocação dos folículos. Com isso, nós temos um final do transplante capilar, que pode ser um transplante de 3.000, 2.000, 4.000, 5.000 unidades foliculares, conforme a necessidade do paciente e a capacidade da área doadora. Após o transplante, o paciente vai despertar, ele está dormindo, ele vai despertar, vai estar com um curativo, vai acordar e vai, depois que estiver bem desperto, vai ter alta para casa. No dia seguinte, na minha clínica, esse paciente retorna para que a gente faça a primeira limpeza, a primeira lavagem desse couro cabeludo, desse transplante, e explicaremos para ele, vai ser feita a explicação minuciosa de como ele vai cuidar desse transplante. O paciente normalmente tem uma primeira semana onde ele vai lavar delicadamente os folículos, usando alguns shampoos especiais, vai fazer uso de um antibiótico e vai fazer uso de alguns remédios para dor. Normalmente é muito pouco doloroso, então normalmente são analgésicos simples, como a dipirona, a Tilenol, que são usados. Após uma semana, as casquinhas da região onde a gente fez a retirada já praticamente fecharam, já secou, o cabelo ao redor já cresceu um pouco, a gente já não percebe mais a área que foi extraída, e a região onde foram colocados os folículos começa a ter como se fossem umas casquinhas naquele lugar. Essas casquinhas normalmente já caem ao redor do seu 7º ao 10º, 12º dia. A partir de então, a vida do paciente é praticamente normal, quase como antes da cirurgia. Então ele já pode fazer atividades físicas, ele já pode trabalhar, ele já pode usar um boné, ele já pode fazer uma academia. Eu só
peço para que eles evitem piscinas com cloro. Se for piscina ozonizada ou piscinas de águas minerais, não tem problema, tá? Tanto é que ele vai estar lavando a cabeça logo no primeiro dia de pós-operatório. Mas o cloro a gente evita, porque como os folículos são muito sensíveis, a gente evita com que ele faça contato com o cloro inicialmente. É muito importante que o cirurgião que vai fazer o transplante capilar utilize-se de equipamentos de qualidade. Quanto melhor o equipamento, maior a capacidade do cirurgião. Um bom piloto de Fórmula 1, se ele tiver um carro muito bom, ele vai ser melhor. Se um bom piloto tiver com um carro não tão bom, ele vai ter mais dificuldades. Então é importante investir em equipamentos de qualidade para que a gente possa fazer um bom transplante. Aqui entram os punches. Quanto melhor a qualidade do punch, quanto melhor o aço utilizado no punch, quanto melhor o corte do punch, mais delicado vai ser, mais fino a gente vai poder utilizar. E é muito importante, tem muita gente que fala tamanho do punch e pensa só da parte de fora, mas existe uma parte de corte dentro, e quanto melhor o aço, mais fino vai ser essa parede. Ou seja, mais verdadeiro vai ser o tamanho daquele punch que está sendo utilizado. Máquinas que fazem o movimento para extração, tem que ser máquinas de boa qualidade. Máquinas tipo giratórias, aquelas maquininhas mais simples que só giram, elas vão rodar, elas vão distorcer os tecidos dentro. O bulbo, a raiz do cabelo, pode entortar e ser seccionada pela lâmina do punch. As lâminas para fazer a pré-incisão, elas precisam ser lâminas muito boas, de muito boa qualidade, para que lesem pouco o tecido, já que o enxerto, o folículo, vai ser colocado ali e vai viver daquele tecido ao redor. Então, quanto menos lesão, quanto mais íntegro for este corte, melhor para a sobrevivência dos folículos. Os implanters não podem ter pontas afiadas, para que não modifique o sentido da furação que o cirurgião fez inicialmente. E é importante o uso de uma boa fibra óptica, um bom aparelho para se enxergar. Por quê? Porque esse movimento a gente tem que estar enxergando, a gente tem que estar vendo. Então, quanto melhor o instrumento óptico você tem, melhor você vai enxergar, melhor você vai particularizar cada folículo desse, melhor vai ser a sua incisão, melhor vai ser a sua extração. Por exemplo, no meu caso, eu uso uma lente que é feita para mim, tá? Uma lente de aumento de 10 vezes, com óculos feitos nos meus graus, tá? Que me permitam ficar numa posição confortável durante a cirurgia toda, e isso vai poupar o cirurgião, porque se eu começo a usar uma posição ruim, eu vou me cansando, e numa cirurgia muito longa, como é uma cirurgia do transplante capilar de 7, 8, 9 horas, se eu tiver com uma posição ruim, eu vou ficar com dor e eu começo a perder a minha qualidade de transplante. Então, uma posição adequada, uma posição confortável, um bom instrumento óptico que me permita enxergar, bons equipamentos de extração, um bom punch, uma boa máquina, um bisturi com uma lâmina adequado, melhoram muito o resultado do transplante. E isso, logicamente, faz uma diferença enorme, gigantesca no resultado do seu transplante lá na frente. Bom, gente, é basicamente isso. Tem outros vídeos onde a gente mostra o movimento de todas as máquinas, como elas giram, que vão ajudar vocês a entender mais sobre o transplante capilar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato. Aqui em algum lugar vai ter um sinal para vocês deixarem seus comentários, suas dúvidas, e eu vou ter o maior prazer em ajudá-los respondendo a tudo.